Se preciso for, sentarei à beira do rio e esperarei o cadáver do meu inimigo passar. Ditado chinês. É isso aí. Quem é esse cadáver do seu inimigo passar? O que significa esse ditado chinês? É você mesmo. Você é o seu maior inimigo. Pode não parecer, mas é isso que é. Por quê? Porque os seus pensamentos, o jeito como você pensa, o que tem dentro da sua mente, o que tem dentro do seu coração, é exatamente isso que te dá bênçãos e desgraças. Pode parecer cruel falar isso, né? Mas é isso. O dia que você entender isso, o dia que isso começar a fazer sentido na sua vida e você perceber que todo o seu sucesso depende de você, é você que criou, e todo o seu fracasso também é você que criou. Ou você ainda acredita que existe algum fator externo fazendo você ter sucesso ou fracasso? Claro, quando você tem uma mente treinada, você acaba executando as coisas. E aí o mais legal de tudo isso é o seguinte: quando você faz alguma coisa, quando acontece alguma coisa na sua vida de bênçãos, de maravilha, você acha que, né, você é o máximo, não sei o quê. Também. E quando acontece alguma coisa errada, você põe a culpa no outro, ou em Deus, ou sei lá em quem. Ah, eu não tenho sorte, eu tenho azar. É assim que as pessoas pensam normalmente. Só que o que acontece? Tudo está programado. Você programou tudo. Você fala, mas tudo? Então veja bem, hoje a sua vida ela é fruto de toda uma programação que veio sendo feita desde que você nasceu. Até os 7 anos, você está com a mente aberta, o seu subconsciente está aberto, então tudo vai entrar lá. E você não tem um filtro, você não tem uma análise de impedir isso. Aí com os 7 anos para frente, fecha. E aí, todos aqueles programas que estavam instalados, eles vão rodar o tempo todo. Até o final da sua vida. Caso você não consiga entender isso. Na hora que você entende isso, que é você, que é o responsável, não é nem culpado, é o responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, aí você começa a entender, bom, então se eu sou responsável, eu posso mudar? Claro, você pode mudar a qualquer momento. Pode ser assim, just like that. E como fazer isso? Primeiro, sabendo o que é tudo isso. Quando você começa a entender que você é o seu maior inimigo, você começa a cultivar um princípio que se chama paciência. Se necessário for, sentarei à beira do rio e esperarei passar o cadáver do meu inimigo. Então, o princípio paciência, ele é muito importante, porque ele gera espaço, ele cria espaço. E paciência não é ir devagar, você pode correr pacientemente, entendeu? Porque o conceito de paciência é que as pessoas pensam, eu tenho que ficar esperando, parado. Não, o conceito de paciência é o estado paciente que você tem que ter. E quando isso acontece, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe porque você vai sentar à beira do rio e esperar. Só que você espera com sabedoria, você espera com a certeza de como aquilo funciona, de como aquilo vai acontecer. E você deixa passar. Deixa passar. É igual lutador de boxe. Já viu o lutador de boxe? Se você começar a reagir a tudo que vem,
O meu mestre de Kung Fu sempre falava assim, você não é parede para ficar resistindo, aguentando o soco. Abre, cede, vai junto com o movimento, com a força que vem, aproveita essa força que vem, saiba entender isso. A hora que você entender isso, a coisa começa a mudar na sua vida, muito. E isso tudo é treino, é treino. Por isso que você precisa de um coach, você precisa de um treinador para te mostrar isso, porque talvez você não esteja vendo isso. Esse é o grande segredo também, você precisa de um treinador. E eu posso ajudar você a fazer isso. Então, você é o seu maior inimigo, você mesmo. E como você tem que fazer? Primeiro, tem que limpar as caixinhas que estão todas as memórias na sua cabeça, para abrir um espaço para que você consiga colocar outros programas ali dentro. E veja que interessante, quando você não resiste mais, ou você não quer impedir nada, você abre espaço. Por quê? Porque você deixa aquilo fluir, você aceita. Não é uma aceitação resignada, não, conformada, não é isso. Você deixa que aquilo flua. Quando você fica resistindo contra, você fica pensando naquilo, e aquilo fica fazendo imagem, mais imagem, mais imagem, ou seja, você nunca para com aquilo. Então, e quando você resolve isso na mente, quando você abre esse espaço, você dilui a imagem, porque você vê outras possibilidades. Agora, quando você fica, não, isso não, isso não, isso não, isso não, isso não, isso não, você começa a reforçar aquela imagem. Então, aquela imagem é o que vai acontecer. É interessante isso porque dá para entender bem como mudar, como é que muda. Então, o estado de paciência, eu falei, se preciso for, sentarei à beira do rio, esperarei o cadáver do meu inimigo passar. Você tem que deixar passar, deixa passar, deixa passar. Não fica resistindo à força daquilo, dilua. É como eu falo, resolver, tem que resolver. O que é resolver? É solver a coisa, tem que diluir aquilo. É uma técnica, e eu sempre falo, tudo isso é o quê? Treinamento, conhecimento, sabedoria. Primeiro você precisa conhecer. Eu sempre falo o seguinte, conhecimento é saber que tomate é fruta. Conhecimento. Agora, sabedoria é você não usar ele na salada de fruta. Então, conhecimento e sabedoria. Então, você precisa conhecer o que é ser paciente, qual é o estado da paciência, o que isso vai te proporcionar. E é treino. É igual lutar boxe. Eu já lutei muito arte marcial, eu lutei durante 10 anos, quando eu era novo. E você precisa saber assimilar aquela pancada. Tem que deixar passar, ou desviar. Agora, se você ficar resistindo, uma hora aquela força pode ser maior do que a sua resistência, aí você quebra. Então, vamos entender esse conceito. Dilua, resolva aquilo que está te atrapalhando. Sente na beira do rio, analise. Porque normalmente as pessoas falam assim, eu não quero nem pensar em bater o carro. Não, isso eu não quero pensar. Resistem àquela imagem, não é assim? Aí vira a esquina, bum, bate o carro. Por quê? Porque ele não diluiu aquela imagem. Aquela imagem está muito forte, muito bem feita ali dentro. E você, como você não teve um processo de pensamento naquilo,
aquela imagem fica bonitinha 100% e ela vai acontecer o tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo. Então o que você precisa fazer? Pega aquilo que está te atrapalhando e dilua, resolva, tenha paciência de esperar aquilo passar, dá um tempo pacientemente. Eu quis mostrar isso para vocês. A paciência não é parar, não é, é você se colocar num estado de aceitação, num estado de, tudo bem, está acontecendo isso, aceita que isso está acontecendo, mas não se conforme. Essa é a diferença. Aceitar uma coisa, se conformar é outra. Aceite para que aquilo dilua e aquilo suma. Esperar o cadáver do seu inimigo passar. É simples assim. Mas precisa treinar. Tá bom, pessoal? Para cima e avante.